Olá, meus amores do sétimo ano. Dando continuidade ao conteúdo do segundo bimestre, a aula de hoje será sobre rádio e a propaganda. A primeira transmissão de rádio no Brasil surge em 1922 e desde então não parou de crescer, de ampliar mais o seu espaço. Tanto que até hoje ele está presente com prestação de serviços, informações, vendas e também alegra, quem o escuta. Tem localidades que o acesso à comunicação é através do rádio. Então, ele ainda é muito presente dentro das casas, com os familiares. E tudo isso acontece por meio da matéria-prima da linguagem, que é a palavra, A comunicação do rádio ela é feita através da palavra, aliada aos sons, mais a leitura de mundo. Tudo isso, essa junção é para chegar ao ouvinte, que é o principal receptor da mensagem. Então, quem escuta rádio, quem tem costume de ouvir a rádio, é chamado de ouvinte, tá? O ouvinte, ele está interagindo com os profissionais da rádio, mesmo que seja silenciosamente, E o ouvinte, ele constrói a sua imagem individual do que está sendo repassado através da palavra. A rádio vive das propagandas vinculadas nos intervalos da programação. Por exemplo, ele termina uma música, aí fala, essa música foi da cantora tal, e agora fique com um recadinho da Loja do Povo. E ele faz a propaganda que a loja oferece. Promoção hoje é imperdível, sapato por R$ 39,90. Ou então, compre 2 camisas e pague só uma. Liquida total, geladeira, fogão, tudo com 50% de desconto. Vai lá, não perca, aproveita. Então, sempre ele tem essas propagandas que o próprio locutor pode fazer, ou então, no intervalo do programa, tem as propagandas já gravadas. Por exemplo, do supermercado, Aí faz a musiquinha, o jingle do supermercado e tem um anúncio. 1 quilo de batata hoje, 70 centavos. Leite em pó, R$ 2,75. Promoção, venha para cá porque é barato. Parecido com os comerciais que nós temos na televisão. A diferença é que na televisão nós temos a imagem e na rádio nós temos só a fala, a palavra. Então, essas propagandas induzem ao consumo de produtos, determinam comportamentos, estilos de vida, ideias e valores. Além de promover campanhas. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, existe as campanhas do Ministério da Saúde, que falam, usem máscara, lavem a mão, não fiquem andando pela rua. Então, as recomendações, para se prevenir. Essas recomendações são as mensagens transmitidas ao ouvinte, Então, o ouvinte, ele é um receptor, ele vai receber tanto as campanhas como as propagandas de consumo. Sendo um meio de comunicação que não depende da imagem, Então, o rádio, ele o quê? Ele estimula a imaginação. Grifem aí, olha.
meio de comunicação que não depende da imagem e estimula a imaginação. Antigamente, não tinha ainda a televisão, né? E como eu falei, hoje em dia ainda tem muitas pessoas que recebem as informações através do rádio, porque não tem televisão. Então, eles imaginam o que é que está acontecendo, como é que são as pessoas. Hoje em dia, você abre a televisão, você sabe quem é que está falando, sabe se a pessoa é baixa, se é alta, se é morena, tem cabelo curto, cabelo longo. Na rádio, não, você fica imaginando como é que seria. Eu coloquei uma imagem aqui de uma novela que está passando, recente, agora de tarde na Globo. E se você for ver, tudo é feito, toda a comunicação é através do rádio. É a radionovela, né? Que são as novelas que passavam pela rádio, então você só ouve a voz, tem uma sonoplastia de tudo. As informações também são pela rádio, então todo mundo se reúne ao redor do aparelho para saber o que está acontecendo no mundo e para ouvir música, para ouvir novelas, né, que são as telenovelas. Então, o seu grande alcance atinge a massa com uma linguagem simples e direta, fixando o quê? A informação. Então, como a pessoa não está vendo, eu preciso ser direto, né? E tendo uma linguagem simples para o ouvinte conseguir receber e assimilar e fixar aquela informação, tá? Escutar rádio certamente aguça a nossa imaginação de ouvinte, né? Então, ao termos acesso a diferentes sons e a palavra falada, buscamos em nossa imaginação a imagem correspondente ao que está sendo vinculado, sem ajuda e sem nenhum tipo de informação que nos leve a uma construção imagética direcionada. Como eu falei agorinha, como não tem imagem, tudo se passa o quê? Na nossa imaginação. Então a gente constrói uma imagem, a gente constrói a história toda na nossa cabeça e aquele imaginário é que passa a ser a nossa visualidade do que está sendo narrado, do que está sendo passado através da rádio. É por isso que fala assim, ouvindo a imagem, entendeu? Porque você está ali projetando e você está apenas, ó, recebendo as palavras e o seu cérebro vai processando e ele vai criando a imagem que ele convém dentro. Lembra logo no início que ele fala dentro daquele conhecimento de mundo que nós temos. E antigamente a propaganda ela era chamada de reclames, né? Reclames. Então, eram os anúncios de lojas e os comerciais, as campanhas. Então, era reclames. Eu lembro quando a minha avó era viva, que ela não falava assim, eu vi uma propaganda, eu escutei uma propaganda, não. Passava o carro de som aqui, ela falou, olha, passou o carro de som com reclame que vai ter promoção lá no supermercado. Então, para ela sempre era reclames, porque ela viveu a época do rádio, então ela sentava ao lado do rádio para ouvir noticiários, ouvir as novelas, para ouvir as músicas, né? Então, ela viveu isso. Tá, então, ó, reclames, tá? Como é chamado a propaganda logo lá no início, 1920 até 1960 por aí, eram chamados de reclame, tá? Sendo que nessa época ainda não tinha esse conceito de propaganda. Ela foi conquistando aos poucos espaço até se tornar fundamental para a sobrevivência das emissoras. Como assim, tia? Para você anunciar,
né? Aqui, como aqui fala assim, olha, já pensou em anunciar na rádio, né? E porque anunciando na rádio você tem mais alcance de público, você tem um baixo custo, você vai ter um rendimento, então sempre tem essas vantagens de anúncio, né? Tanto em televisão, em jornal, na rádio. Hoje em dia, se você vai pegar seu celular, vai entrar em alguma coisa, sempre tem uma publicidade, né? Lojas americanas, de shampoo, de roupa, C&A. Então, sempre quando você vê, tem aquela publicidade, né? Aquela, aquela propaganda, né? O que que isso faz? Quando você vai a uma emissora de rádio querer que aquela rádio anuncie seu produto, você paga um valor, você paga uma taxa. Ah, eu vou pagar uma taxa e eu quero que você anuncie isso durante 15 dias, durante um mês, durante 6 meses. Eles vão te cobrar um valor pela quantidade de dias. E é esse dinheiro que faz com que as emissoras paguem seus funcionários, comprem materiais, equipamentos sonoros, paga luz, água, enfim, faz a manutenção e tem um custo financeiro para poder manter a transmissão, né? Então, hoje em dia, tanto comerciais de rádio, televisão, você paga para poder passar. Até as propagandas eleitorais existe um valor, que é o limite de tempo, né? Tem propaganda, você repara que tem propaganda que ela é publicitária, que ela é bem rapidinha, né? E tem propaganda que ela dura 1 minuto, então essas que duram mais que são as mais caras, eles pagaram mais, entendeu? E assim eles vão sobrevivendo, tá? Agora a gente vai fazer a nossa atividade. Bem pequenininha, 5 questãozinhas, tá? As 2 primeiras são de marcar, aí as 3 são de responder, tá? A terceira e a quarta tá no texto e a quinta é uma resposta pessoal. Você vai, ó, na sua família, alguém tem o costume de escutar rádio? Você vai perguntar na sua família, mamãe, papai, vovó, tio, primo, ou até mesmo você, né? Eu até hoje escuto rádio, assim, eu gosto de ouvir. Se a resposta for sim, né? Se na tua família as pessoas escutam, você vai fazer responder essas perguntinhas aqui, ó, né? Qual é a emissora? Qual é a emissora de rádio que eles escutam? Aí você vai lá e vai escrever. Rádio Fulano FM, né? Eles gostam de ouvir mais o quê? Música, noticiário, orações, porque você até escuta, né? Os cultos, as missas, até pela rádio. Como eu falei, nem todo mundo tem acesso à televisão, né? Então, o rádio ele é um custo-benefício barato. E você pergunta também para o seu familiar, né? Se ele já ouviu uma propaganda, ele já se interessou por ela, né? Eu tô aqui lavando o meu prato, o meu rádio tá tocando ali. Aí ele fala assim, promoção na loja tal de um notebook. Aí fala, que mulher, tá barato. Mano, amanhã eu vou lá ver. Né? Porque assim, aqui, sempre tem essa, a gente escuta, eu vou ver lá se é verdade, né? Aí você pergunta lá pro seu familiar, né? Seu papai, mamãe, primo, tio, irmão, vovô, vovó. Se eles já ouviram alguma propaganda e se eles já foram lá. Se ele se interessou e qual era essa propaganda, tá bom? Então, meus amores, isso aqui para responder no caderno e não esqueça de me enviar. Principalmente essa quinta, que como é uma pergunta particular, de resposta pessoal, eu gostaria de saber, tá bom? Dúvidas? Eu estou no WhatsApp, me chame, me mandem as atividades pelo WhatsApp para eu corrigir. E não esqueço
Aqui vai ter a apostila da aula de hoje, que eu vou mandar também pelo WhatsApp, pelo grupo da escola, e as nossas aulas, videoaulas, serão as nossas explicações. Ah, é isso? É isso. Beijo, um abraço em todo mundo, um abraço virtual, né? Ainda não pode abraçar pessoalmente. E até a nossa próxima aula.